Urgente, urgente, urgentíssimo. Casa caiu, Xandão. Casa de Xandão acaba de cair. Breaking news. Alexandre de Moraes acaba de ser sancionado pelo governo dos Estados Unidos. Donald Trump assinou lá o decreto lá da lei Magnitsky e Xandão tá fudido. Acaba de cair a casa financeira de Alexandre de Moraes, teve sua morte financeira decretada e a gente agora espera quem serão os próximos ministros, porque o Dino já saiu em defesa dele. E aí eu vou te mostrar aqui agora, tá? Vídeo de extrema urgência, urgente, pra gente ver aqui, ó. Vamos comentar essa treta toda aqui. Então eu vou trazer pra você aqui pra gente comentar, ó. Vamos lá, deixa a carinha do Xandão aí do lado. Você entendeu? Bora botar aqui pra todo mundo ver essa treta, ó. Olha aí, vamos pro X, vamos navegar aqui nas últimas do X aqui, ó, para ver o que tá rolando, tá? Vamos ver o que tá rolando. Aliás, o Nicolas Ferreira, ó, já protocolou impeachment do Xandão, olha lá, depois da sanção. Nicolas protocola impeachment de Moraes após sanção de Trump. Tá conseguindo ler aí, não? Deixa eu ver se você tá conseguindo ler. Pera aí que tá dando uma... Pera aí, aqui que eu ajusto. Opa, pronto, ó. Agora sim, galera. Aê! Como diria o outro aí, bonito. Nicolas protocola, portanto, aí, ó. Xandão tá ferrado, meu amigo. Ele acabou por aí na vida dele financeiramente, a não ser que dizem que ele tá debochando do Trump. Eu acho que ele... Claro, a gente teve a notícia do OneCapsule que ele retirou meses atrás todo o patrimônio dele dos Estados Unidos. Não foi à toa, né? Já começava a falar dele em Magnetos, que ele foi lá e tirou tudo correndo. Tava se borrando de medo. Então, o deputado federal Nicolas Ferreira anunciou nesta quarta-feira, 30 de julho, que vai protocolar pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Olha aí, Nicolas Ferreira, deputado de Minas Gerais, o mais votado do Brasil aí. O deputado federal Nicolas Ferreira do PL informou nesta quarta-feira que vai protocolar um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes após o ministro sofrer sanção do governo de Donald Trump via lei Magnitsky. Abre aspas, diante dos fatos recentes e gravíssimos que culminaram na sanção internacional do ministro Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos, com base na lei Magnitsky, instrumento jurídico reservado a violadores de direitos humanos e corruptos, venho informar que irei protocolar mais um pedido de impeachment desse ministro, que já não representa a justiça, mas sim o autoritarismo travestido de ilegalidade. Fecha aspas para o que anunciou Nicolas Ferreira. Mais aspas, hein? Não se trata mais de denúncia isolada. O mundo está assistindo e agora, oficialmente, uma das maiores democracias do planeta reconhece que há, no Brasil, um magistrado que viola direitos fundamentais, persegue opositores e destrói as bases do Estado de Direito. Gente, Nicolas soltou os cachorros, hein? Olha só, o Senado Federal... O Nicolas segue. O Senado Federal, a única instituição constitucionalmente capaz de julgar os ministros do STF, está diante de uma encruzilhada histórica. Ou cumpre sua função, ou será conivente com a tirania. A omissão agora é cumplicidade direta, fecha aspas, porque disse o deputado. E é isso aí, galera. Eu também concordo com você, tá? Inclusive, tem essa notícia aqui também que tá bombando, ó. Bombando. Parlamentares da Europa, trazido também pelo Paulo Capelli, parlamentares da Europa pedem congelamento de bens de Moraes. Um grupo composto por 16 parlamentares da União Europeia pede sanções contra Alexandre de Moraes por censura, entre aspas, e, entre aspas, também autoritarismo. Um grupo de 16 parlamentares europeus enviou nesta quarta-feira, 30 de julho, uma carta à alta representante da União Europeia para Relações Exteriores, a Kaja Kallas, tá? Pedindo sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. O documento solicita que a União Europeia congele bens e impõe as restrições de viagem ao magistrado por supostas violações de direitos humanos e ameaças à democracia. Tem um erro aqui, né? Supostas. Por que supostas? Quando fala-se dos golpistas do 8 de janeiro, não é suposto golpe, não são supostos atos antidemocráticos, não são supostos golpistas. São golpistas, atos democráticos e etc e tal. Aí não tem suposto. Agora, quando é pro Xandão, aí é suposto. Que espécie de imprensa é essa, hein, Paulo Capelles? Que canalice é essa? Metrópolis estava vindo tão bem até hoje, né? Foi só sancionar o Moraes, vocês vêm defender o Moraes. Praticamente estão pedindo... Pô, vamos lá, vamos continuar aqui, eu perco meu controle. Segundo
Eurodeputados, Moraes estaria conduzindo uma campanha de censura e perseguição política no Brasil. Os signatários acusam Moraes de promover um autoritarismo judicial, entre aspas, comparando suas ações a regimes como China e Rússia. Aí eu te pergunto, onde é mentira isso aí? Não é verdade? O que ele fez com o X? Isso é coisa de chinês, gente. De Rússia. É ou não é? O que ele fez com a Starlink? E as pessoas que tiveram suas contas bloqueadas, passaportes cancelados, sem cometer nenhum crime, bens congelados. Agora o Alexandre vai provar no próprio veneno. Continuamos. Paulo Capello continua. O documento ainda destaca que o ministro teria usado seu cargo para, entre aspas, banir Bolsonaro das redes sociais, fecha aspas, e para proibir terceiros de veicularem, entre aspas, entrevistas, áudios ou vídeos, fecha aspas, com o ex-presidente. Agora, isso aí vocês mesmos reclamaram, vocês da imprensa. Ou seja, não é suposto. Ele fez isso tudo. Isso aí não tem suposição, isso são fatos. Não é suposição. Eles estão baseados no que está acontecendo. Vocês que devem estar vivendo no mundo de Nárnia, só pode. Foda-se. A carta foi assinada por 16 euro-representantes, tá? 16 aí eurodeputados de partidos do grupo SR, conservadores e reformistas europeus, tá? E também patriots, incluindo o Dominik Tarzinski, da Polônia. Esse cara é brabo, hein? Esse homem aí é brabo. Por ele, o Xandão não. Todos os ministros do STF, tirando ali os 3 ali, tava tudo sancionado com a Magnitsky, por ele. Que classificou Moraes como uma ameaça grave à democracia brasileira e global, com certeza. Porque isso aqui é um balão de saio. O Brasil é um balão de saio para o mundo. Se o Xandão obter grande êxito, isso aqui virar um socialismo comunista autoritário, fudeu, né? O mundo inteiro aí, se o Trump daqui a pouco sai e entra aí um Biden de novo, velho Gagá de novo aí, tá lascado. No mesmo dia, o governo Trump anunciou sanções contra Alexandre de Moraes, com base na lei Magnitsky, medida que inclui o congelamento de ativos sob jurisdição norte-americana e a proibição de entrada nos Estados Unidos de América. A casa do Xandão caiu, viu, rapaz? Caiu para o baralho, olha aí, foi sancionado, homem, não tem o que fazer. Onde Trump já, inclusive, assinou a ordem que oficializa o tarifaço também, né? Tá pequeno mais uma manchete aqui, ó. Trump assina a ordem que oficializa o tarifaço de 50% ao Brasil. E a mesma coisa está dizendo aqui, o ministro Alexandre de Moraes é sancionado pela lei Magnitsky, tá? Com a lei Magnitsky pelos Estados Unidos da América. Eu diria que a casa caiu aí pro nosso Alexandre de Moraes, hein? Estados Unidos aplicam lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Lei Magnitsky. Estados Unidos aplicam sanções financeiras contra Alexandre de Moraes. Aqui na BBC. Você viu CNN, BBC? Metrópole, já falei do Nicolas. G1. Estados Unidos sanciona Moraes com lei Magnitsky, usada pelo país. Sanção dos Estados Unidos Alexandre de Moraes, pelo menos nas redes. É o do Poder 360. Então, G1. Estados Unidos. Aqui, ó. G1. Estados Unidos sanciona Moraes com a lei Magnitsky, usada pelo país para punir estrangeiros. Essa manchete está completamente descabida, tá? Eles não colocou punir estrangeiros que violam direitos humanos. Entendeu? Tinha que colocar. Ou punir ditadores. Troca os estrangeiros por ditadores ou vereadores de direitos humanos, mas colocar estrangeiros, não colocar o porquê aqui grandão para todo mundo ver, é sacanagem. E depois lá embaixo colocar supostas violações. Suposta é o caramba. Eu não vou ler nesse aqui porque eu não quero me irritar e nem irritar você do outro lado. Vamos ver a repercussão aqui no X. Aqui o primeiro front, perfil aqui famoso aparentemente do X, publicou a última hora. Jornalistas criticam brasileiros que estão comemorando a sanção de Alexandre de Moraes. Uhul! É isso aí, Trampão. Bota os outros também no saco. Bota todos. Põe a Globo também. Põe o dono da Globo. Bota os donos da Globo aí também na Magnitsky. Ameaça eles. Você entra... O Xandão cansou de ameaçar esses canalhas. Aliás, esses canalhas aí batendo palma, que o Xandão cansou de ameaçar o pessoal da direita. O povo brasileiro em si, né? Ele ameaçou de cortar o X, ameaçou um monte de coisa aí, até de punir quem usasse VPN. Ele cansou de violar direitos humanos aí, prendeu o pessoal lá que nem um mano de porco, sabe? Que nem prende porco, pegou, jogou todo mundo num balão lá, e jogou no ônibus e jogou tudo de qualquer jeito lá em Brasília. Campo de concentração dentro do Brasil aqui, a imprensa batendo palma, cara.
mesmo que criticava aí o regime militar, isso aqui é muito pior que o regime militar, os caras batendo palma lá pra ele, porque tá defendendo o político que dá dinheiro pra eles, que jogou 2 bilhões no bolso deles, a Globo é um lixo mesmo. Somos todos Alexandre de Moraes, diz líder do PT, em defesa do ministro, posto à Revista Oeste. É uma brincadeira aqui esse lindinho, como eles apelidaram ele aqui. Os corruptos tá tudo revoltadinho, né? ONG de Transparência e Direitos Humanos criticam o uso de Leguirsky contra morar. Essas ONGs aí, Folha de São Paulo, só podia ser. Essas ONGs aí sempre vão ficar aí do lado do Xandão, né? É complicado. Aqui é o erro aqui, ó. Metrópolis. Lei Magnitsky. Eu vou até pular isso aqui, porque daqui a pouco a gente vai ter alguma mensagem de solidariedade ao nosso querido ditador, a Moraes. Uma mensagem de solidariedade para ele é: Moraes, pega o teu boné e se aposenta. Pede aposentadoria aí, tá? Sai aí logo. Pede demissão, se aposenta, exonera-se do teu cargo aí. Tenha a decência e exonera-te. Exonera-te, porque se tu tá sancionado pela maior democracia do mundo, alguma coisa de errado tu fez, né? No mínimo tu tem que ter esse... Mas a gente sabe que você sabe, né? Jornal Globo, eu quero... entre aspas, que absurdo. Eu quero ser tratado com respeito. Fecha aspas para o que disse o Lula sobre Trump em entrevista ao The New York Times. Lembrando, esse aqui, 10 horas atrás, foi antes da Magnitsky contra o Moraes ser sancionado, tá? Então, Lula, eu quero ser tratado com respeito. Dizendo isso aí do Trump, em relação à entrevista dele lá no New York Times, tá? Como assim com respeito? Você toda vez você critica o Trump quando não zomba dele. E aí você quer ser tratado com respeito? Devia tomar vergonha na tua cara, cachaceiro. Olha aqui, ó. Esse vagabundo aí vai tomar no fiofó dele aí, ó. Olha aqui, queria mostrar para vocês que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, demonstrou solidariedade ao colega Alexandre de Moraes, alvo de sanções impostas pelo governo do presidente Donald Trump nesta quarta-feira. Por meio da Lei Magnitsky, com a medida, Moraes pode ter contas e bens bloqueados em território norte-americano, além de estar proibido de entrar nos Estados Unidos. E além de não poder usar as bandeiras e serviços dos Estados Unidos, redes sociais, qualquer coisa, Netflix, ele não usa mais nada que tenha sede ou filial lá nos Estados Unidos, entendeu? Não é nada que a empresa passe, se tiver uma sedezinha, se tiver qualquer bracinho da empresa nos Estados Unidos, Moraes não pode usar. É isso. Acabou a vida do Moraes. Não é só não poder mexer conta em banco, ele não pode acessar o Netflix mais. Tá? Tudo para ele vai ser mais complicado a partir de agora. E-mail, Gmail acabou, as contas dele também já eram. Ele não tem mais acesso a Gmail porque é dos Estados Unidos. Google, acabou. Tudo que tem a ver com os Estados Unidos, acabou para ele. Em publicação nas redes sociais, Dino declarou, entre aspas, minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes. Ele está apenas fazendo seu trabalho de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição do Brasil. E as suas decisões são julgadas e confirmadas pelo colegiado competente, plenário ou primeiro do STF, fecha aspas. Ô Dino, se eu fosse você, fecharia a boca, porque quando você vem e fala a besteira que você falou aí, primeiro, você se coloca como alvo, próximo alvo da Lei Magnitsky. O Trump tá querendo ver isso aí, a reação. O Trump tá querendo saber qual vai ser o próximo ministro, o primeiro que vai falar besteira. Você falou merda, você acabou de bater o martelo dizendo que você concorda com tudo que ele fez e que a maioria aí concorda também. Ou seja, todo mundo que perdeu o visto tá assim, ó, tá na boca do gol para tomar a Magnitsky. E você vem e bate o martelo. Não, pode dar aqui, nós concordamos com tudo que ele já fez aí, ele tá defendendo a Constituição. Que Constituição é essa? Que lá diz tudo é o contrário do que ele tá fazendo. Constituição na cabeça dele, de vocês? Constituição do PT, né? Que o Brasil, que o PT queria que o Brasil tivesse. Mas ainda não tem, amigo. Então, tá errado. Moraes é a primeira autoridade de um país democrático a ser enquadrada na Lei Magnitsky. E Constantino, encontre o erro. Eu já encontrei, só de bater o olho eu vi a palavra país democrático. Ex-país democrático, talvez. País democrático, isso é brincadeira falar que o Brasil é um país democrático. País democrático, onde uma empresa que não é obrigada a ter sede no Brasil, o Xandão diz que ela dá 24 horas, 48 horas, sei lá, 72 horas para colocar a sede no Brasil. Em caso não colocar, vai mandar prender alguém. Se não tiver quem prender, ele vai. Ele botou o dono, um dos acionistas da empresa
nos seus inquéritos ilegais e inconstitucionais e congelou os bens de outra empresa do cara que não é ligada diretamente à empresa em questão. Entendeu? Quer dizer, que democracia é essa? Ó, quem vai ser o próximo? Faça suas apostas. Barroso ou Gilmar Mendes? Se brincar vai ser o Dino, porque o Dino já saiu em defesa, não esperou muito tempo, já tá pedindo para ser sancionado também, acho que eu não vou nem ouvir esse Lindbergh aí, que a outra aí quer ser senadora para São Paulo, depois de falar o que ela falou agora, Simone Tebet. BRICS é a solução para o Brasil em meio a tensões tarifárias com os Estados Unidos. Quer dizer, ela quer rasgar de vez as relações com os Estados Unidos e entrar no BRICS com a China, com os piores ditadores do mundo. É isso. Venezuela, China, russos, caralho. Ela quer se aliar com o que há de pior de país no mundo e abandonar o que é de melhor. Ela que vai pra Punta del Este, cara. Se eu pudesse contar na cara, mandar ela ir pra Punta del Este. Vai morar lá na China, pô. Vai pra Venezuela, pra Rússia. Vai morar lá você, deixa o Brasil em paz. Se vocês gostam tanto do regime lá, vai pra lá, ué. Se naturaliza lá e concorra à política. Vira, tenta se eleger na China, na Venezuela, vocês conseguem. Tenta lá, vai lá e tenta. Regime democrático, democracia de vocês. Tenta se eleger lá. Naturaliza, vira cidadão chinês lá, cubano, russo, venezuelano e tenta se eleger. Eles são tão bons assim, sei lá, maravilha. Tenta se eleger lá, pô. Vai lá. Nem quem nasceu lá não consegue, pô. Olha o Maduro aí que falou da eleição. Olha o Lula aí, pô. Missão dada, missão cumprida, né? Né, Alexandre de Moraes? Dino presta solidariedade, que a gente já viu. Papapá, não sei das quantas. O tempo acabou aqui, galera, porque eu tenho outra coisa pra gravar aqui agora de futebol. Mas, que maravilha, hein? Olha aqui, ó. Olha o cara canalista aí. O pai tá on, exclusivo. Ninguém sabe de onde veio isso aqui. Esse deputado Humberto Costa, cara, esse cara é um lixo. Exclusivo. Lula cresce 3,5% em um mês. Desbanca Milei e é o presidente mais provável. Que mentira, cara. É muita canalice. Isso aqui, cara, que lixo, cara. De onde ele tirou essa fake news aqui? Não tô vendo logo de nenhum jornal aqui. Essa manchete não existe, cara. Isso é mentira. Ele criou isso aí com inteligência artificial, sei lá, com montagem. Não existe nada disso. Lorota. Tá enganando os próprios gados dele lá. E os gados ainda batem palma pra ser enganado. Eu tava falando, pô, os caras que votou no Lula aí, as pessoas, coitadas, inocentes demais, né, sendo enganadas, e estão vendo que foram feitos de trouxa, né? Por isso que o Lula vai ter uma queda igual a da Kamala Harris. Eu acho que o Lula, se ele concorrer, ele vai ter uma queda fodida. Talvez ele nem concorra. Talvez ele para não passar essa vergonha, entendeu? Talvez ele invente ali uma Gleisi Hoffmann para poder não passar essa vergonha. Porque se ele for, ele vai ser humilhado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro tá vindo aí. Os ministros vão ser sancionados, entendeu? O Trump não sancionou os outros porque o Bolsonaro do lado pediu, tá? Praticamente. Ele tá testando. Ele dá pro Xandão e espera a reação da imprensa, do Moraes. Agora, o Trump, sabe como é que você acaba com o Moraes? Vai nos donos da Globo com a Magnitsky. Manda lá o recado, ó, porque a imprensa brasileira está defendendo o Alexandre de Moraes, porque está recebendo dinheiro do político que ele está defendendo, porque ele está agindo politicamente a favor do Lula, e a imprensa recebe bilhões de reais do Lula, por isso ela está calada, lavando as ações do Alexandre de Moraes. Sanciona os donos da Globo, Trump. É assim, porque se a Globo ficar contra o Moraes, começar a falar as verdades, em vez de ficar mentindo em favor dele, se ela falar as verdades, ele cai. Se a imprensa começar a falar a verdade, esse cara não se sustenta, tá? Ele se enfraquece perante ao mundo. E aí, que a sanção vem e a imprensa não vai estar defendendo igual está agora, que agora os jornalistas estão tudo tendo pirueta tentando defender o cara, né? Como é que os caras podem defender alguém sancionado pela maior democracia do planeta? É muita cara de pau, né? Hugo Mota sai em defesa de Alexandre de Moraes após sanções americanas. O presidente da Câmara dos Deputados se manifestou pelas redes sociais. Abre aspas. Como país soberano, não podemos apoiar nenhum tipo de sanção por parte de nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer poder constituído da República. Isso vale para todos os parlamentares, membros do Executivo e ministros dos tribunais superiores. Fecha aspas para o que escreveu Mota. Cara, ele tá de mãos dadas com o Alexandre de Moraes. Realmente, o Moraes tem algo dele lá. Mas não é surpresa para mim. Antes dele ser eleito presidente da Câmara, eu já sabia que isso aí era farinha do mesmo saco. Era lixo pior até do que o Lira, se bobear. Assim como a Alcolumbre também era lixo pior, talvez, do que o próprio Pacheco, que já era um puta de um lixo covarde. Que
sei lá, as corrupções dele lá e da família dele, o caramba, 4 lá, impediu. Eu acho que não era só por questão de escritório de advocacia, não. Acho que ele tem alguma coisa com corrupção muito pesada que o Xandão sabe, por isso que ele fez o que fez. E aí vai ser, o Pacheco já perdeu o visto. Eu aposto que vai ser sancionado com o Magnitsky também. Não vai demorar, porque ele foi cúmplice disso aí. Isso aí só tá acontecendo do jeito que tá até hoje. O Bolsonaro, por exemplo, esse negócio do golpe só existe porque o Pacheco não fez o que tinha que fazer durante o governo Bolsonaro. Entendeu? Então, o Bolsonaro tá em tempo de ser preso. Esse pessoal todo hoje, ele foi preso porque o Pacheco não fez o serviço dele. O trabalho dele era pautar o impeachment, mas não o fez para não ser, né, ferrado pelo Moraes. E aí é o problema, né? Corrupto demais no país, né? O povo é muito corrupto, então os políticos são reflexo do que é o povo do país. Essa é a grande verdade. Moraes não viaja aos Estados Unidos desde 2022. Perdeu uma neta, teve aquele negócio lá em Nova York. Não viaja e não viajará mais, viu, Folha de São Paulo? Avisa aí que não viaja e não viajará mais. Tomou na taraqueta, se fudeu. Tomou no cu. Ai, mas que maravilha, cara. O Globo. Eduardo Bolsonaro tenta excluir Barroso de uma medida de sanções dos Estados Unidos e fazer gesto ao STF. Ele já fez isso. E a sanção veio só ao Moraes, né? Eu acho que está correto, porque vindo a sanção só ao Moraes, tem que ver a reação dos outros. Se os outros dobrar a aposta, vai nos outros também. Fode os outros também. Alvo de Trump, Metrópolis. Alvo de Trump, Moraes não tem conta. Bens nem investimento nos Estados Unidos. Não tem porque ele tirou, gente. O Ancapso deu a notícia há meses atrás que ele tirou correndo com medo da lei Magnitsky. Quando começou a falar de Magnitsky, ele foi lá e tirou correndo. Ficou se borrando, ele foi lá e tirou tudo. Ele tinha um monte de investimentos lá em Nova York, lá em Miami, lá, e tirou tudo. Alvo do governo de Donald Trump, com sanções aplicadas pela lei Magnitsky, Alexandre de Moraes não tem grandes perdas a sofrer. Tá, então, mas tem outras sanções, essa não é a última. Não é a última. Além disso, tem sanções contra o Brasil que virão, como o Paulo Figueiredo falou, poderá queimar a floresta se necessário. Senadores brasileiros que viajaram aos Estados Unidos dizem que missão foi cumprida. Missão de passar férias com o nosso dinheiro, né? Só se for essa. Mas se STF manifesta apoio a Moraes após sanções dos Estados Unidos. É claro. Tá todo mundo de mãos dadas, um bando de vagabundo. Valor econômico. Sancionado pela lei Magnitsky, Moraes não tem bens de investimento nos Estados Unidos. Não tem porque tirou os que tinha. Moveu tudo para a China. Porque a China lá tem o ditador chinês está de mãos dadas com Lula e com eles. Por isso que a bandeira de cartão chinês está chegando aí. Por que será? Que coincidência será essa? Então é isso aí, meu amigo. Para mim, ó. Vamos lá. Dino cita a passagem bíblica e presta solidariedade a Moraes após a aplicação da lei Magnitsky. O Dino é um brincalhão, né? Pessoal, vamos parar por aqui porque não tem mais o que fazer. Marcos Pontes é uma vergonha. Ele foi lá tentar cancelar o tarifaço. Em vez de... Vai no Xandão lá, ué. Pede o Xandão parar as implicações dele lá, pô. O que foi? O pessoal da Globo aqui falando aqui, ó. Eu não vi até agora nenhuma organização que trabalha com direitos humanos festejando a decisão dos Estados Unidos. Há um silêncio absoluto de quem discute, debate e acompanha esse tema mundo afora. O que eu vi foram manifestações de donos de Big Techs elogiando as sanções do Alexandre de Moraes, portanto, donos de empresas que tiveram seus interesses. Não, você viu o povo brasileiro também comemorando. Tá? Eu sei quem foi o babaca aquele que escreveu esse baralho aí. Otávio Guedes, jornalista boboca qualquer, que falou merda aí, falou besteira aí. Irmão, então é isso aí, cara, ó. Bahia registra o pior índice de alfabetização do país, aponta MEC. Faz o L, tem um petista lá governando essa brincadeira lá, tá? Faz o L. Aliás, o Nordeste inteiro, pobreza total lá, governado pela esquerda esse tempo todo aí. Ninguém sabe por que o Nordeste tá tão diferente das outras regiões, né? E o Norte acompanha um pouco isso aí, né? Acho que o Norte tá no mesmo saco aí desse pouco crescimento. Moraes sancionado, tomou no... Galera, comemora. Posta aí o seu... Quero ver aí você postando aí. Xandão, casa caiu, não tem o que fazer. Agora viver de bandeira de cartão chinês e botar aí o investimento lá na China ou aqui no próprio Brasil, né? Porque afinal de contas você pode congelar o bem de qualquer brasileiro a qualquer momento, legalmente ou não,
Tanto faz, você é a lei agora, então você faz o que você quiser. Se você quiser, você decreta que todos os canais de televisão perdem a concessão imediatamente, então quem ficar contra você pode cancelar. Cara, ninguém vai questionar. Eu não sei porque ele não fez isso até agora, pela verdade. Do jeito que a coisa está no Brasil, se o Xandão chegar amanhã e falar só a Globo tem direito de ter televisão no Brasil e cancelar todos os outros, vai ficar normal, ninguém vai falar nada. A Globo vai bater palma, vai falar que é normal, que é constitucional, e é isso. Eu não sei porque ele não fez ainda, cara. Fiquei até com medo de dar dando ideia aqui, mas o cara é tão louco que... Não, e os outros batendo palma lá, então por que ele não fecha a porra toda de uma vez, não fecha o Congresso? Eles vão falar que não, é constitucional, a Globo é constitucional, ele tem direito, porque ele é ministro e tal, ele é a justiça. Vão falar isso. Magnitsky no Moraes. Que maravilha, chegou o dia. Agora, quem será o próximo? Dino? O advogado do Lula, Zanin? Será que vai ser o Barroso? Daqui a pouco sai em defesa do Moraes e o dele tá na reta, hein? E ele sabe disso. Mas vamos ver, ele vai sair em defesa do Moraes com certeza. Que ele já tem um plano. Com certeza eles têm um plano contra o Magnitsky. Mas até onde vai essa loucura deles? É o que eu falei, se chegasse ao ponto de sair o Magnitsky, não era exatamente de comemorar, não. A gente comemora pelo sentimento que dá na gente, mas é o sinal que o Brasil está venezuelizando total, viu? Você pode ter certeza. Porque se eles não estão revoltados e preocupados com o Magnitsky, tipo, se o Xandão está debochando, igual eu fiquei sabendo, dessa decisão, quer dizer que eles têm um plano por trás aí, óbvio. Né? Ficou falando tanto de Magnitsky que ele ia arrumar um plano e arrumar um jeito de sair disso. E já arrumou e saiu. E vamos ver as repercussões disso aí nos próximos 3 meses. Acho que esse mês vai ser importantíssimo agora, esse mês de agosto. Vai ter muita repercussão. Os próximos ministros sancionados podem sair a qualquer momento, nesse mês de agosto. Provavelmente o Marco Rubio vai dar algum tweet aí, dando uma indicação de quando isso vai ser. Vai esperar para sentir o termômetro aí, né? Como é que tá. Mas é isso, galera. Um vídeo longo aqui só para anunciar essa treta aí. Deixa o like. É somente a minha opinião.